Toda vez que nós estudamos a Bíblia, a gente procura aplicá-la tanto para nós como para o contexto que nós estamos vivendo. E eu fiquei surpreso que essa mensagem ela não precisa nem ser muito forçada, digamos assim, para aplicar ao contexto. Porque ela fala de um político, ela fala de um homem, Abimeleque, que a todo custo quer reinar. E por isso ele não mede esforços e ele faz todo tipo de tramóia para governar. Então a gente vai estudar um pouquinho essa história e os irmãos, claro, que conhecem, né? Aqui eu estou só explicando o texto bíblico, não estou falando de candidato, de alguém, mas é uma mensagem que se aplica a qualquer momento. Alguns dos comentários que eu estudei foram escritos mais de 50 anos atrás, e frases assim que se você falar agora, parece que você está falando de alguma coisa que você está vivendo aqui na esquina. Então é a Bíblia e a história que mostra realmente o ser humano. E nós aprendemos com essas passagens. Os cânticos, as leituras que nós fizemos, todas vêm aqui dizer que Deus reina. E às vezes parece que a gente esquece disso. Porque há uma briga, né? Quem que vai governar? É esse, é aquele? Quem que vai ser o mais forte? E nós sabemos que Deus reina. Ao mesmo tempo que um rei se levanta, esse mesmo rei cai. Ao mesmo tempo que alguns apoiam esse rei, no outro dia não estão apoiando mais. Essa é alguma das coisas que acontecem aqui nessa passagem. Como ela é tão comprida, eu vou tentar resumir e falar aquilo que eu mais lembrei aqui dessa passagem, que são muitos detalhes. Eu também não gostaria que a gente ficasse várias semanas estudando neste capítulo, porque é uma história que tem começo, meio e fim, então a gente parar na metade não dá muito certo. Mas a gente vai seguindo aqui. Eu creio que não vai ficar tão longo. Juízes capítulo 9. Lembrando, nós terminamos o nosso estudo em Juízes capítulo 8, quando Gideão morto, verso 33 diz que tornaram a se prostituir. Depois diz, após os Balaíns, e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Então aqui já é um adiantamento do que vai acontecer. Depois de um grande livramento, Gideão, uns 300, vencendo aquele povo gigantesco. Depois de tudo que acontece, o mesmo povo que foi liberto por Gideão vai apoiar a morte dos filhos de Gideão, em favor de um filho, Abimeleque. Abimeleque era um dos filhos de Gideão, mas ele era o único de uma mulher, né? Da sua concubina de Siquém. Então ele era um de fora. E esse, lembra o nome dele? Abimeleque, meu pai é rei. O nome dele significava meu pai é rei. E esse, aparentemente, cresceu com isso na cabeça, né? Meu pai é rei, eu sou um príncipe, eu vou ser o rei. Eu quero ser rei. Lembrando que quando foi oferecido a Gideão ser rei, ele diz o quê? Não, reina é o Senhor. Ele falou certo. Depois, claro que ele errou, porque ele quis todo o mérito de um rei, ele quis presentes, ele quis um monte de coisa lá que parecia o rei. Mas ele acertou no que ele disse, não podemos ter rei. Deus não quer isso. Porque ter um rei é exatamente dizer, não, quem manda aqui sou eu. E aí a gente já entra num tema, eu vou já fazendo as aplicações, senão depois eu não vou lembrar todas elas. Mas a gente já entra nesse tema. Quando eu quero governar, Deus já não está mais governando. Quando a minha preocupação é essa ambição de eu estar à frente, de eu governar, eu já estou colocando Deus de lado. E aí a gente vai perceber aqui essa história de Abimeleque. 9:1. Abimeleque, filho de Jerubaal, que é o Gideão, foi-se a Siquém
aos irmãos de sua mãe e falou-lhes a toda a geração da casa do pai e de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos aos ouvidos, que todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os homens de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. Então a campanha política de Abimeleque começou com a estratégia. Bom, eu tenho candidatos de dois lados. Eu tenho candidatos que eu posso conquistar dos filhos do meu pai, né, da família do meu pai, mas eu tenho candidatos de fora também. Então eu vou começar pelos de fora. E aí ele, conquistando essa família de fora, ele assim continua a sua campanha política, fazendo algumas coisas aqui, olha. Então já deu para entender, né? Ele chegou lá e falou para seus familiares: vocês preferem ser governado por 70 ou por um só? E um detalhe, esse um só é sangue de vocês. O que vocês preferem? Então são perguntas, né, praticamente fáceis de dizer: não, queremos você então, já. Só que não precisaria se governar, não é? A ideia não era essa. Deus levantava os juízes e Deus assim dirigia o povo. E Abimeleque simplesmente está passando à frente de Deus e está querendo governar onde ninguém chamou ninguém para governar. Bom, antes da gente dar a sequência aqui dessa campanha política dele, a gente percebe o seguinte: ele quer governar, ele tem uma ambição. A ambição não é errado, né, irmãos? A ambição, essa palavra, embora ela tenha um nome que já traz um mal-estar, né? Mas a ambição não é errada. A ambição cristã, por exemplo, né, quando você deseja servir a Cristo, fazer as coisas de Deus, isso é positivo. Agora, o que é errado é uma ambição egoísta, uma ambição de cobiça, uma ambição de maldade. E é isso que a gente vê em Abimeleque. Ele quer ser melhor, ele quer ser maior, ele quer governar. E assim ele começa a demonstrar esse afastamento de Deus. Seguindo a campanha dele no verso 4, deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, dinheiro de campanha, dinheiro da idolatria. Aos companheiros da campanha dele, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Se a gente começar a ler essa passagem atualizando para hoje, é bem o que acontece. Então, um dinheiro amaldiçoado, digamos assim, e assim trouxeram também pessoas que não tinham nenhuma moral para trabalhar com ele, para assim continuar a conquistar esse reinado, digamos assim. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então você percebe, o ato final da campanha dele foi violência. Vou matar meus irmãos. Quem mais que iria confrontar com um homem que mata 70 irmãos? Na hora, quem era contra, eu voto para você. Todo mundo ficou a favor do Abimeleque. E aí, na sequência, conta então que ele foi coroado. Repare que a lembrança do irmão menor chamado Jotão que escapou, correto? Eu não sei como é que fica a conta, que se tinha 70 irmãos, um escapou, 70 morreram, então já são 71, mas isso aí precisa de... Eu procurei, não encontrei essa ideia aqui.
Então se ajuntaram, versículo 6, todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Aqui, olha, é uma questão também complicada, porque essa posse que ele teve como rei é num lugar bem conhecido, um lugar que provavelmente foi um lugar de momentos importantes no povo de Deus, onde bênçãos se revelaram ali. Então, ele vai lá e aparentemente ele coloca como se aquilo que estivesse sendo feito em nome de Deus também, prometendo lá, como todo líder, né? A cuidar do povo, a fazer as coisas corretas, e assim ele toma esse reino. Matou os irmãos, agiu com maldade, com desonestidade. Tem algumas frases aqui que eu tirei de um comentário que eu achei interessante, ele falando sobre política. Ambrose definiu política como uma briga de interesses disfarçada de controvérsia de princípios, a gestão dos assuntos públicos visando o benefício particular. Então eu coloquei, é claro que existem bons políticos, mas a maioria dos políticos tem essa tendência. E você já observou que nessa briga para ser o maior, você sempre tem essa que ele chama aqui de controvérsia de princípios. Não, o candidato assim, ele é contra isso. Ah, não, o outro, não vou citar nome aqui, mas tem sempre essa ideia, né, de desqualificar o outro. Porque o outro é isso. Só que por trás nós sabemos que o desqualificar o outro é uma briga por interesses, disfarçada de princípios. Então, tem princípios, né? Não, vamos fazer isso correto, e o outro faz errado. Mas, na verdade, o interesse é ganhar seu voto. Benefício particular. Uma outra frase aqui diz o seguinte: quando a força está nas mãos de ditadores egoístas, o direito do povo raramente existe. Abimeleque estava interessado em povo? Abimeleque estava interessado em ajudar alguém? Não, ele queria ser rei, ele queria governar. Ele não queria o bem de ninguém, e a gente vai ver isso agora na sequência. E, infelizmente, essa é uma característica humana, de nós queremos, né, governar, nós queremos, independente do tamanho disso, se é governar o país, ou se é governar o nosso bairro, ou a nossa casa, muitas vezes nós temos esse interesse de forma egoísta e não pensando no nosso próximo, e ainda disfarçado, né, como se estivéssemos ajudando o próximo. Comentaristas dizem que nessa hora em que ele estava tomando posse, chega o Jotão a meio que a distância, e aqui a partir do versículo 7, avisado disso, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz exclamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei. Eu vou contar essa história para a gente não ler o texto que é prolongado, vai até o versículo 21. Então, o que acontece? Lembra que um filho fugiu. Esse aqui, o Jotão. E ele vai e faz como se fosse vamos dizer assim, né, uma profecia, ou quase que jogando uma maldição. O que ele vai falar, em resumo, é o seguinte: olha, vocês estão tomando aqui Abimeleque como seu rei. Se ele for um rei bom, vai dar certo para vocês, e tipo assim, eu estou errado. Mas se ele for um rei mau, vocês vão morrer, vocês vão perecer. É mais ou menos isso que ele fala. E aqui tem a primeira parábola da Bíblia, a parábola das árvores. Interessante que a gente relaciona a parábola apenas ao Novo Testamento, mas tem várias parábolas no Antigo Testamento, e essa é a primeira parábola. A parábola das árvores. Ele diz que certa vez as árvores foram ungir, né, certa vez, um rei para si. Então, é uma fábula, né, uma parábola. Árvores querendo um rei. E aí primeiro falaram com a oliveira: reina sobre nós. E a oliveira respondeu: mas deixaria
eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prazam, e iria pairar sobre as árvores? Ou seja, eu não vou deixar o meu óleo, a minha vida, para reinar, para governar sobre vocês. E isso acontece com a figueira diz, mas deixaria eu os meus frutos doces para governar vocês? Aí depois fala com a vinha, deixaria os meus cachos de uva, as pessoas sem o vinho delas lá, para governar sobre vocês? E aí então as árvores foram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu, se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia do meu espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. E aqui ele está falando, ele está contando uma parábola do que aconteceu. E uma primeira coisa que a gente pensa nisso, que a gente sempre fala que tem maus governantes, que tem espinheiros no governo, mas a oliveira não quer deixar o seu canto, a figueira não quer deixar o seu canto, a vinha não quer deixar o seu canto lá. E realmente, se você quer parar tudo a sua vida para governar, mas Deus tem que levantar, Deus levanta pessoas boas para governar. Mas a aplicação é mais do que essa aqui. A aplicação é, quem que é o espinheiro? Abimeleque. Espinheiro é bom? Espinheiro não é bom. Espinheiro não vai dar fruto, espinheiro dá espinho. E aqui parece até irônico, Venham se refugiar debaixo de mim. Ou seja, aquelas árvores boas se refugiar no espinheiro. Abimeleque não iria proteger ninguém. E o espinheiro, tem várias histórias na Bíblia, e algumas relatando a questão do espinheiro, que ele, muitas vezes, em tempos de mais seca, ele era o causador de incêndios, porque ele queimava no meio e as árvores que estavam próximas pegavam fogo também. E nós sabemos que realmente espinheiro não é uma coisa boa, mas como se fosse uma praga, servia mais para lenha do que para governar os outros. Então, ficou aqui digamos assim, a praga ou a profecia de Jotão. Vamos ler aqui os versículos finais. Olha. Versículo 17 em diante. Porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós, hoje, vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedeste hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Lembra que eu falei no começo? Se tiver tudo certo, se vocês fizeram certo, então que vocês sejam abençoados. Mas se vocês fizerem errado, que o fogo de um pegue no outro. Vocês, assim, vão acabar matando-se uns aos outros. Ele provavelmente falou uma certa distância e fugiu. Versículo 21. Fugiu logo Jotão e foi-se para Beer. E ali habitou por temer a seu irmão Abimeleque. Bom, o que vai acontecer? Aqui a gente acha interessante essa ideia de reinar. Versículo 22 diz, Abimeleque dominou 3 anos sobre Israel. Às vezes a gente pensa que o difícil é chegar ao governo, mas mais difícil do que chegar ao governo é permanecer no governo. Então muitas pessoas chegam lá, mas não vão permanecer lá. E às vezes a gente pensa, mas Deus não está no comando, por que permite um Abimeleque chegar no governo? Calma, Deus é Deus. E esse Deus que permitiu que esse Abimeleque chegasse ao governo é o Deus que vai providenciar que ele morra e que ele, assim, deixe o governo. Não estou dando praga para ninguém, não. Estou contando o texto aqui, por favor,
É o que eu falei no início, não tem nada a ver, né? Porque tem pastores políticos, eu não tenho nada disso, eu estou só falando o texto. E aí então, vamos ver como foi essa queda de Abimeleque. Aqui diz, versículo 23, olha, é Deus agindo. Quem que ele conquistou? Aonde? Vamos chamar de votos. Ele conquistou o povo de Siquém, que era a família, entre aspas, dele, né? Mas dele, da parte da mãe dele. E olha o que diz aqui o versículo 23. Suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E esses se houveram aleivosamente contra Abimeleque. Eu fiquei assim bem impressionado com a precisão do que nós estamos vivendo com isso aqui, porque antigamente a gente não ficava ouvindo tanta política. E até aquele que não ouve, por exemplo, eu sou uma das pessoas que não fica ouvindo, mas acaba ouvindo alguma coisa. E a gente vê exatamente isso. De repente, uma pessoa que é amada por todo mundo, de repente aquela mesma pessoa é odiada por todo mundo. Então a gente percebeu, lembra nessa época do começo do governo, tinha alguns ministros, né, do presidente que eram assim, se fosse a eleição para presidente naquela época, podia colocar que ganhava. Passa um tempo, a pessoa não ganha nem para deputado mais, né? Some, tem que desaparecer e ir para outro país. Então o ser humano é assim. Esse Abimeleque que estava sendo amado e foi o mais votado, de repente, pô, eu não gosto mais. Conversão por isso. Eu quero é que ele morra agora. E aí começaram a intentar mal contra Abimeleque. Eu não vou contar os detalhes aqui, mas eu quero que os irmãos leiam várias vezes esse texto para decorar, para aprender, né? É bom a gente aprender algumas passagens, a Bíblia toda. O que acontece? Eles se levantam contra Abimeleque e aparece um homem chamado Gaal. Lá no versículo 26, veio também Gaal, filho de Ebed, não é Obed não, é Ebed, com seus irmãos, e estabeleceram em Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Então vai se juntando oposição. Olha como que funciona essa massa política, né? Está todo mundo para um lado, aí vai um pouco para o outro, aí aparece outro, daqui a pouco está todo mundo para o outro lado. Daqui a pouco não tem lado mais nenhum, né? Não sabe mais o que está acontecendo no mundo. Mas esse Gaal, ele, aparentemente, a gente está entendendo aqui, né, que o Abimeleque é mau, e na cabecinha da gente, Deus levantou gente boa. Não, eles são maus também. São maus também. Lembrei do menininho lá do vídeo lá. Vamos pegar eles, né? Tem um vídeo do menininho bem criancinha. Eles são maus. Aí o pai dele falou, e nós somos maus também, né? Então é mal de cá e mal de lá. E esse Gaal, todo se gabando, ele chegou lá numa reunião dessas grandes lá e começou a discursar. Quem é Abimeleque? Versículo 28. E quem somos nós, disse quem, para que o sirvamos? Não é porventura o filho de Jerubaal? E não é Zebu, o seu oficial? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Repare que o que foi bom na campanha política dele para ele ganhar a eleição, que ele era de duas famílias, agora foi um aspecto negativo. Mas peraí, esse que se diz dos nossos, na verdade, ele é dos deles. Então, quando você quer falar bem, você fala que é dos nossos. Quando você quer falar mal, você fala que é dos deles. E aí, esse Gaal se levantou. Não é assim que acontece? Pessoas se levantam, né? Contra uma pessoa e falam mal daquela pessoa, no outro dia estão falando bem. E agora aparece um monte de gente para falar mal, porque agora quer derrubar. Antes queriam levantar, agora quer derrubar a pessoa e começa a falar mal dele. E aqui, sempre tem alguém ouvindo lá, né? Sempre tem alguém ouvindo lá. E esse Zebu, governador da cidade, ouviu as palavras e foi levar para quem? Para quem?
Para Abimeleque. Foi contar para Abimeleque. Ele não só foi levar para Abimeleque, mas ele falou: Abimeleque, vamos fazer uma estratégia seguinte, eu estou lá no meio deles, eles acham que eu sou amigo deles, você vem para atacar, eu vou preparando aqui, se tiver um momento bom assim, vocês chegam para atacar, e eu vou controlando de lá. Aí foi assim, eles estavam lá meio que em festa, meio reunidos, e esse Gaal, todo esse povo de Siquém, e começam a aparecer alguns homens de Abimeleque, foram cercando o lugar. Versículo 34, levantou-se, pois, de noite Abimeleque e todo o povo que com ele estava, e se puseram em emboscada contra Siquém, em 4 grupos. Aqui a gente lembra um pouquinho do que aconteceu lá com os 300 lá, que só que eram 3, né? 3 grupos de 100. Mas eles fizeram meio que uma volta, cercando, e começaram a atacar. O Gaal, ele olhou assim e falou: mas tem uns homens descendo ali. E esse Zebu falou: não tem ninguém não. Ele estava querendo que o povo de cá morresse, né? O povo de Siquém e o Gaal. Aí ficou, tem, não tem. Aí a ponto falou, esse Zebu falou: é Abimeleque que vem com o seu exército para destruir você. Você não é o bonzão? Você não falou que Abimeleque não era nada? Vai lá e enfrenta ele agora. Versículo 36, vendo Gaal, aquele povo, disse Zebu: eis que desce gente. Zebu, ao contrário, às sombras dos montes vês homens. Não tem ninguém não, você está vendo sombra. Gaal diz: não, tem gente sim, desce gente. Aí Zebu, 38, onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que o servamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, peleja contra ele. E não tinha o que fazer, porque se eles ficassem, eles iam morrer. Se eles saíssem, provavelmente eles também iriam morrer, mas eles saíram e morreram. Então, Abimeleque, ele já está perdendo, né? Está enfraquecendo. Um que era soberano, todo mundo vota em mim, agora já está se levantando gente. E ele sai, então, nessa empreitada de matar as pessoas, porque é isso que ele sabia fazer. Foi contra mim, eu mato. Às vezes a gente vê essas passagens, né? Ninguém fica feliz com essas questões de morte, mas isso que aconteceu, e aconteceu tantas vezes na história, né? Na história do mundo, a gente ouve aí falar de história de Hitler, será quem mais, né? E que é do meu favor? Se não é, contra. Eu mato. E não que a gente queira dizer assim, se conformar com os problemas que a gente tem no país, mas às vezes a gente tem que ser muito agradecido a Deus, porque temos dificuldades sim, mas existe muita coisa pior por aí, né? E Deus tem nos livrado e vai nos livrar quantas vezes for necessário, se Deus assim quiser. Então esse Gaal, oportunista, ganancioso, veio e perdeu. Aí o que acontece? Faltava Abimeleque perseguir os de Siquém, né? Nesse momento ele perseguiu mais o povo de Gaal. Lembra que Siquém se voltou contra ele e Gaal se voltou contra ele. Então agora ele matou os de Gaal e agora ele vai atrás dos de Siquém. 42 a 49. Então a gente vê aqui, no dia seguinte, saiu o povo ao campo, disto foi avistado Abimeleque. Disso foi avisado Abimeleque, que tomou os homens e os repartiu em 3 grupos e os pôs de emboscada no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que com ele estava romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram golpe sobre todos quantos estavam no campo e o destroçar. Em resumo, ele vai seguindo aquele povo e eles, aqui no final da história, eles se fecharam numa igreja, provavelmente, aqui diz Templo de Bet-Nilo. Provavelmente eles pensaram: vamos esconder dentro desse templo, né, parte do povo,
que ele não vai atacar. E aí ele usou exatamente isso, né? Colocou fogo lá no templo e aquelas pessoas morreram. Bom, depois disso, Abimeleque ainda vai atrás de um povo de Tebes. Agora já é o final. A sitiou e a tomou. 50. Então se foi Abimeleque a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens, mulheres e todos os moradores da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Aí Abimeleque falou, fácil, né? Eu já queimei o povo na igreja, agora eu vou queimar o povo da torre. Só que o problema é o seguinte, ele ficou muito perto da torre, e uma mulher lá de cima tacou uma pedra, que caiu na cabeça dele e rachou lá o seu crânio, né? Ele ainda quase morto no chão, pede para o seu moço, me mate com a sua espada, porque eu não quero ser morto por uma mulher. Não adiantou nada, né? Porque a gente conta toda essa história. Além dele ter sido morto por uma mulher, ele ainda pediu para o outro matá-lo, e esse outro o matou. E assim, Abimeleque, ele, digamos assim, né, perde o seu reino, ou foi morto. E nós percebemos, né, que Deus, assim, cumpriu o seu propósito, permitindo que certas coisas acontecessem, mas aquele que se levantou contra Deus, esse cai. Irmãos, os reinos desse mundo são assim. A pessoa pode fazer uma campanha maldosa, né? E aí eu não estou citando um ou outro, qualquer pessoa, em qualquer situação da vida, seja um político, seja um líder religioso, seja alguém numa cidade que tem um cargo especial, né? E você fala, nossa, que injustiça, essa pessoa aí é um espinheiro, né? E está governando sobre nós. Mas não dura isso, não dura. No tempo de Deus, esses maus caem. Agora, como nós precisamos aprender? O que nós precisamos aprender? Que nós devemos viver nesse cuidado, nessa soberania, nesse cuidado de Deus. Como nós cantamos no início, primeiro a gente tem que confiar em Deus, que Ele é o verdadeiro governador de todas as coisas. Então, tudo aquilo que vier a acontecer, como nós falamos no domingo, né? do não de Deus, tudo aquilo que vier a acontecer está sobre essa ordem, direção e cuidado de Deus. E os maus, eles caem. E nós não podemos ter essa atitude de desejar o poder a qualquer custo. Mas se nós nos colocarmos em humildade diante do Senhor, Ele nos dará tudo aquilo que compete, né? A Bíblia fala que Deus nos dá segundo a sua boa vontade. E aqui a gente vê que Abimeleque, caindo nesse pecado primeiro, né, do egoísmo, da cobiça, tudo mais, a vida dele foi se destruindo. A gente lembra de Isaías 14, 13, quando um anjo se transforma em diabo. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Alguém que se coloca acima do Senhor ou que quer governar no lugar do Senhor, está fadado à derrota. E lembra que esse alguém somos nós, né? Nosso desejo egoísta, como nós falamos no domingo, nós queremos e achamos que podemos governar, que sabemos tudo o que deve acontecer na nossa vida. Não há ninguém que sabe melhor o que é bom para mim do que eu, né? Errado. Eu não sei o que é melhor para mim. Quem sabe o que é melhor para mim é Deus. E dia após dia a gente precisa aprender a entregar nas mãos de Deus. Confiar nas situações, os problemas que surgem, enfermidade, problemas financeiros, nas bênçãos que nós recebemos, receber sem orgulho também, né? Como se, não, eu mereço, eu conquistei, né? E
todo o tempo vivendo como Deus sendo o governante. Porque quem quer governar no lugar de Deus, ele oprime os outros e ele ainda está cavando o seu enterro, né? A sua destruição. Então que Deus assim nos abençoe.